Olá, que Deus abençoe a todos. Nós, como de costume, já estamos aqui para realizarmos a oração do crepúsculo, a oração do cair da tarde. Mas antes desta oração, você que vai acompanhar essa mensagem, depois nós estamos aqui ao vivo, depois vamos estar compartilhando, eu queria falar exatamente sobre um assunto que, infelizmente, nos dias atuais, muitas pessoas, elas desconsideram. Muitas pessoas fazem vista grossas a determinadas situações que lhes sobrevêm, que lhe acarretam, preferindo atribuir a diversas suposições, como karma, sina, cruz, destino, obra do acaso. E os problemas são problemas retroativos, reincidentes. São situações que as pessoas, por si só, elas vão se adaptando, elas tentam se acostumar a conviver, a lidar com determinadas situações com muita naturalidade. Mas é importante as pessoas entenderem que nós vivemos no mundo espiritual. E por nós vivermos no mundo espiritual, nós acabamos nos tornando, muitas vezes, vitrine. Ficamos expostos a toda sorte de situação como qualquer outro ser humano, independente de crença, de religião, enfim. Porém, é importante as pessoas, elas discernirem, as pessoas, elas refletirem, elas avaliarem e pesarem na balança o tipo de situação que ela está passando e verificar se ele não tem uma raiz espiritual. Quantas pessoas que demandam de problemas sentimentais, por exemplo, e que muitas vezes elas afirmam assim: eu não dou sorte no amor. Eu estou cansada de sofrer decepções, frustrações, traições na minha vida sentimental. Quando não sou eu que perco o interesse, as pessoas muito rapidamente elas demonstram esse desinteresse. Eu fico à beira do caminho, eu fico na estrada. Isso me traz melancolia, angústia, tristeza, depressão. Outras que dizem assim: tudo que eu faço dá errado. Eu sou uma pessoa extremamente insegura. Eu não sei se eu tomo um caminho ou se eu tomo outro. Quando eu penso que uma coisa vai dar certo, eu não consigo dar sequência, continuidade àquilo. Eu acabo tomando um outro atalho, acreditando que aquele caminho ali será melhor. Eu sou uma pessoa que eu não tenho uma personalidade, uma fé definida. Eu tenho muitas dúvidas e é hábito de muitas pessoas indagarem, perguntarem: fulano, o que é que você acha? Você acha que eu devo proceder assim? Que eu acho que eu devo agir assim? Você acha que esse relacionamento vai dar certo? Que esse trabalho é o melhor para mim? E isso faz com que as pessoas fiquem refém do mal. Imagine você plantar uma coisa e colher outra. Imagine a pessoa lutar a vida inteira para construir alguma coisa de bom e de repente, como um balde de água fria, só lhe sucede o que é ruim. Quantas pessoas que dizem: eu sinto um peso no meu corpo, eu sinto como se alguém estivesse fincando algo sobre as minhas costas, porque um peso, um desânimo, um abatimento, uma prostração constante. O ambiente que eu vivo, de casa, de família, de trabalho, de pessoas no meu dia a dia, é um ambiente extremamente carregado, nocivo. Então, se você, amiga, amigo, está vivendo esse tipo de situação, é como disse Jesus. O Senhor Jesus disse uma certa vez assim: olha o que ele disse: toda planta que o meu Pai Celestial não plantou, vírgula, será arrancada. Toda planta. Então existem plantas que não foram plantadas por você. Você não vai plantar o que é ruim. Você tem um pomar, um jardim, você tem um espaço na sua casa que você planta algumas sementes ou plantas benéficas para chá, para tudo. E de repente, você percebe que quando elas desenvolveram, paralelo a elas, o mato também cresceu. O que você faz? Você destrói tudo? Não, você vai arrancar
aquilo que é mato, aquilo que é nocivo, aquilo que não é benéfico, aquilo que não foi plantado por você. Você arranca. Você planta uma semente boa e, de repente, paralela ao crescimento do que é bom, cresce o que não é bom. É como aquela parábola que a Bíblia diz que o homem semeou o trigo, e quando ele adormeceu no meio da noite, veio o inimigo e semeou o joio. E o dono da casa disse, olha, a gente semeou uma coisa e está colhendo outra. Arranca. Jesus disse, olha, deixai no dia da ceifa para ser separado o trigo do joio. Mas nós não podemos esperar esse tempo chegar quando estamos lidando com situações que foram plantadas por pessoas invejosas, recalcadas, pessoas carregadas de maldade. Você sabe que tem gente que planta no relacionamento pessoas erradas. Há pessoas que plantam ódio, a ira no coração das outras. Há pessoas que trabalham com o mal, plantando a separação. Elas plantam amar a amizade. Existem pessoas que entram na vida das outras só para causar danos, só para causar problemas. É uma semente do mal que entrou na vida do filho, de uma filha, semeando o vício, um relacionamento ruim. É aquele emprego que deveria ser para o bem e para o mal. Aquela amizade que deveria somar, ela subtrai. Ao invés de levantar, ela derruba. Já viu quando alguém diz, poxa, desde que fulano entrou na vida do ciclano, a vida dele só desce, só descamba, só afunda. Já viu aquela pessoa que parece que quanto mais ela nada, mais ela afunda, parece que ela está no meio de areia movediça. Quanto maior é o esforço para vencer, parece que mais ela perde. Então, quando existe o mal, uma planta que foi plantada por alguém, o mal que foi semeado através de trabalhos espirituais, uma praga, uma mensagem que foi lançada por uma palavra de maldição, é uma planta que precisa ser arrancada. É um mal que necessita ser cortado. É um mal que precisa ser vencido. Nós vivemos num mundo assim, carregado, pesado. Um mundo onde as pessoas absorvem o negativo muito mais rápido, com maior facilidade. Então, Jesus, quando disse, toda planta que o meu Pai, Deus só planta o que é bom. A Bíblia diz, não se deixa vencer pelo mal, vence o mal com o bem. Deus não planta o que é ruim. Você não quer plantar o que é ruim, porque você vai colher o que não é bom. Mas quantas pessoas que estão colhendo hoje o que elas não plantaram? Elas lutaram pela sua felicidade, hoje ela vive na infelicidade. Ela plantou para ter sucesso financeiro, hoje ela está colhendo o fracasso e a derrota financeira. Quantas pessoas que lutaram, que se esmeraram, se esforçaram para estar bem, está mal. Então, eu quero realizar neste momento uma oração por você que está sendo desafiado, você que está sendo confrontado. Talvez você seja católico, você é um cristão, um crente, você crê em Deus, mas quando se diz respeito a essa parte espiritual, não tem como você ignorar, não tem como a pessoa desprezar, porque isso é antigo e o mal existe. E ele é totalmente contrário à luz. As trevas é contrária à luz. E por isso há necessidade de você vencer essa demanda, de você vencer essa carga, de você vencer esse encosto, o encosto, aquilo que está encostado, aquilo que não deixa a pessoa ficar de pé, aquilo que não dá ânimo para fazer nada. Ela não tem disposição para nada, não tem ânimo para se arrumar, para arrumar um cabelo, para tomar um banho, para sair de casa, porque ela diz, eu já estou acostumada, a minha vida é só sofrimento. Então eu quero fazer uma oração agora e aproveitar você aqui de Uberlândia, você de Minas, do Triângulo Mineiro, não sei aonde você reside, mora, se você é de Uberlândia ou do Triângulo,
que precisa de uma libertação. Por mais que você queira viver, eu estou debaixo da graça, mas olha a sua vida. Será que você está vivendo desprazer? Será que você não está vivendo a antigraça? Porque se viver a graça é viver como muitos estão vivendo, eu não quero essa graça na minha vida. Como pode alguém viver na graça vivendo o contrário disso? Doente, carregado, endividado, prostrado, pesado. Como pode uma pessoa ver que tem uma planta do mal que está sendo plantada por alguém que não quer ver você bem, que não quer ver você progredindo, que não quer ver você feliz, ver você realizado? Pessoas que torcem não para te ver de pé, mas para te ver caído, minha amiga, meu amigo. E nesta sexta-feira, eu estou com a garganta inflamada, estou me esforçando aqui para falar, mas eu vou estar em jejum, aonde diante da cruz, aonde Jesus, ele desafiou principados e potestades, nós vamos ter o grande desafio da cruz contra todo mal, contra toda semente, contra toda planta que Deus não plantou, que foi plantada por alguém. E hoje você está colhendo o fruto de uma semente mal plantada. Nesta sexta-feira, amanhã, às 7h30 da noite, 7h30 da noite, eu faço um desafio para você. Não é um convite, um desafio. Agora, se a pessoa quer continuar sofrendo, ela não pode reclamar, colocar a culpa em Deus. Porque Deus está lhe dando um entendimento, uma revelação. Isso é revelação. Toda planta que meu pai não plantou será arrancada, Jesus disse. O que está na sua vida, você crê que foi Deus quem colocou? Esse relacionamento de embate, de confronto, esse peso, esse desânimo, a rebeldia, o vício, a miséria, as doenças. Tem gente que fica boa de um problema, logo surge outra. Tem pessoas, como diz o outro, nunca dá certo com nada, com ninguém. Está solteira a vida inteira. Não por opção, mas porque de repente há um mal que trava. Aquela pessoa que só anda doente. Aquela pessoa que é extremamente negativa. Qualquer coisa derruba, qualquer coisa deixa ela prostrada. Isso é um mal espiritual. Eu não sei como vou. Que quando elas se deparam com esse tipo de problema, de repente ela vai ouvir de alguém aquela palavra de comiseração, de conformismo. Toma um remedinho que passa, descansa, relaxa, é assim mesmo. E você vai se arrastando, você vai convivendo com isso. E não pode dizer, mas eu tenho fé em Deus. E que culpa Deus tem se a pessoa está conformada, acomodada, se a Bíblia diz que toda planta que o pai não plantou deve ser arrancada? Você tem que arrancar isso. Mas como arrancar se você não procura quem o faça? Então, amanhã, sexta-feira, eu vou arrancar. Jesus manda arrancar. Qual o mal que precisa ser arrancado da sua casa, da sua família, do seu coração, da sua vida? Qual o mal que precisa ser arrancado? Mas se você é aquela pessoa desanimada, só tem ânimo para outras coisas, mas no que diz respeito à solução de problemas, você sempre tem um motivo, uma razão para dizer, não, dessa vez eu não posso. E o problema só vai se multiplicando, minha amiga. E você vem se arrastando. O inimigo está plantando uma planta, uma semente que não foi Deus quem plantou. Não é karma, não é sina, não é destino, não é provação. É o mal que está sendo semeado por alguém. Alguém está recorrendo aos encostos, alguém está buscando em algum lugar fazer o mal para você. Por isso que você sente tudo que é contrário ao que você gostaria de sentir. Então, nesta sexta-feira, apesar da garganta estar da forma que está, eu nunca deixo de usar a fé. Nós vamos estar nesta sexta, no grande desafio, diante da cruz, desafiando e arrancando toda a planta que não foi plantada por Deus. A planta do ciúme, da frieza conjugal, do desânimo, da depressão, do vício, da mágoa, da inveja, da miséria, da doença.
toda a planta que está levando sua família à perdição. Qual é a planta que tem que ser arrancada? Qual o mal que tem que ser removido pela raiz? Que não adianta cortar por cima, tem que ir nas profundezas do mal e arrancá-lo de uma vez por todas. Não aceite palavra de comiseração. Porque se alguém chega para mim, me apresenta uma determinada situação, esperando uma palavra de consolo, ela não vai ter. Ela vai ter uma palavra de fé. E a primeira coisa que eu vou fazer é colocar a mão na cabeça e fazer uma oração forte. Fazer o que Jesus fazia. Ordenar que o mal saia. Quando Jesus viu uma figueira seca, sem dar fruto, ele mandou que ela secasse. Jesus disse, você não vai permanecer aí inutilmente. Existem coisas que permanecem na vida das pessoas porque elas se conformam. As coisas permanecem como elas estão porque são admitidas assim. Mas quando ela entra no desafio de fé contra o mal, como fez Davi contra o Golias, como fez Elias contra os profetas de Baal, quando ele disse, até quando estareis divididos entre dois pensamentos? Até quando as pessoas vão ficar apoiadas em religião? Até quando aquela desculpa, eu estou debaixo da graça? Se viver na graça é viver o que muita gente está vivendo, eu prefiro não viver na graça. Porque viver na graça é viver na fé. Viver na graça é viver dentro do que está escrito. Viver na graça é crer no que está escrito e buscar o cumprimento dessa palavra. Se você buscar sintomas que caracterizam a ação de um mal, a pessoa colocar no papel, ela vai encontrar muita coisa. Mas de repente, passando para outras pessoas, ela vai dizer, isso é assim mesmo. Acontece. Tem coisas que são inaceitáveis. Você plantar uma semente e está colhendo uma semente ruim. Você lutar pelo que é bom e ver o que é mal lhe sobrevir. Nesta sexta-feira, você de Uberlândia, que precisa de uma libertação, 7h30 da noite, chegue cedo, 7h30. Se você quer um atendimento, uma consulta espiritual, Bispo Luciano, eu quero uma consulta. Eu vou te orientar. Chegue antes, 7 horas, sei lá, 7h30 eu começo, 8h20 acaba. É uma reunião direta, eu sempre digo, é uma reunião feia, ela não é um culto bonito de oração, de louvor, não. É uma oração de impacto, choque, confronto, luta espiritual, batalha espiritual. É batalha contra as forças do inferno. Deus diz que nos revestiu de autoridade para pisar na serpente e no escorpião. Se tem um mal na sua vida, você quer se libertar, então você vai me procurar. A Igreja Fonte, aqui em Uberlândia, está na Avenida Floriano Peixoto, 2326, no bairro Brasil, entre o atacadista e o Supermax. Agora, se a pessoa acha que eu vou ouvir uma palavra, vou cantar um louvor, Deus abençoe. Porque Jesus não fazia isso. Quando se deparava com problemas espirituais, ele tratava espiritualmente. O mundo é espiritual. E cada dia que passa, coisas piores acontecem. Vamos falar com Deus? E amanhã eu convido você a estar conosco, aqui em Uberlândia, às 7h30 da noite, para arrancar toda a planta que está sendo plantada na sua vida ou na vida do seu familiar. Senhor, meu Deus e meu Pai. É como aquela senhora que disse para mim, meu Deus, o diabo plantou uma semente do mal na vida da minha filha. Porque ela botou um rapaz que virou a cabeça dela. A cabeça da minha filha está completamente distorcida. A menina caiu em depressão, suicídio, está tentando constantemente. Porque a pessoa que entrou na vida dela é uma planta que foi plantada pelo mal. Uma semente do mal. E quantas pessoas que estão vivendo isso na sua casa? Desde um determinado dia que ela recebeu a visita de um parente, de uma determinada pessoa. A casa dela não tem mais paz. À noite ela vê vultos, ouve vozes. Tem gente, meu Deus, que desde o último emprego que ela saiu, ela não consegue parar emprego nenhum. Tem gente que toma remédios, faz uma bateria de exames, não encontra-se nada que justifique os sintomas que ela tem. Porque o problema é espiritual. Aquela pessoa, que se ela tem 8 horas de trabalho, 6 horas de trabalho, ela trabalha 4 horas. Os outros horários, as outras horas, ela fica de cama. Ela tem que acordar de manhã cedo, ela acorda tarde.
e quando acorda se arrastando. É aquela pessoa, meu Deus, que diz: meu pai, não dou sorte com ninguém. Nada que acontece na minha vida tem uma continuidade. Eu começo uma coisa e não termino. Então, quantos que estão nessa situação? Mas de repente a pessoa já está acostumada a conviver e aceitar isso, porque ela diz: não, eu estou esperando pela vontade do Senhor. E o tempo está passando e a vontade do Senhor é uma só. Como disse o Senhor: se pois o Filho vos libertar, sereis livres. Enquanto ela não passar por esse processo de libertação, ela não vai ser livre do mal que ela tem dentro de si. Não adianta, meu Deus, ela se esconder atrás de uma religião. Não adianta ela ouvir belas canções, belos hinos, belos cultos, belas mensagens, se não houver um tratamento espiritual capaz de acabar com essa maldição. É como aquela senhora que disse que encontrou um trabalho na esquina da casa dela. Um trabalho feito com rosa, com fita. E ela disse: normalmente isso não acontece, porque minha casa é casa de esquina. E estava bem na esquina da minha casa. E dentro da minha casa a gente nunca esteve como a gente está passando, por brigas constantes. Ora, quantas pessoas estão numa situação assim? Mas que haja, meu Deus, uma libertação. Mas uma libertação para essa pessoa buscar socorro. Porque a oração é estendida para aqueles que talvez não tenham como chegar aqui, porque moram em outra localidade. Mas quantas pessoas que nesse momento estão numa situação vivendo um inferno, a vida de cabeça para baixo, virada ao avesso. Mas ela quer explicação, ela quer que alguém revele, e a revelação é uma só, é uma obra do diabo. Essa é a revelação. A revelação que Deus está dando é uma planta que Deus não plantou, é uma semente que está sendo plantada pelo mal, e se ela não lutar para arrancar, ela vai se ramificar para as outras áreas. Ela precisa arrancar isso imediatamente. Então nós determinamos a tua bênção na vida de todos que recebe essa oração. Que Deus abençoe. Você de Uberlândia, vem estar conosco nesta segunda-feira. Perdão, sexta-feira. Amanhã a garganta não está muito boa não, mas a gente vai na fé. Não tem, vai na fé. Se a garganta não funcionar, a fé funciona. Amanhã, sexta-feira, 7h30 da noite, para quem quer libertação. Para aqueles que dizem assim: bispo, você não cheguei no fundo do poço. Não dá mais para aceitar. Então não é questão de religião, é questão de fé. É questão de cara de leão mesmo, revolta, não aceito isso. E lutar contra esse mal. Traga a foto, uma roupa de alguém, se alguém está nessa situação, e nós vamos estar lutando 7h30 da noite. Que Deus abençoe, uma ótima noite de quinta-feira. Fique com Deus e até amanhã. Deus abençoe. O endereço: Floriano Peixoto, 2326, no bairro Brasil, entre o Atacadista Martins e o Supermax. Deus abençoe a todos, uma ótima noite. Dá licença, viu? Dá licença.